suplementação, tá? Eu vou falar aqui apenas de 4, mas a gente tem muita suplementação boa mesmo. Amanhã eu também vou falar um pouquinho de outras, mas vamos lá. Falando aqui do ômega 3, gente, ômega 3, assim, essas suplementações que eu escolhi é voltado muito para nós aqui, mulheres, a partir dos 35 anos, 40 anos, é uma suplementação que eu digo que todas deveríamos usar, tá? Ômega 3, gente, ômega 3 é uma suplementação aqui em casa que todo mundo usa, tá? Abigail, Benício, Joaquim, Clay e eu, todos usamos. Porque é uma suplementação que ajuda a reduzir a inflamação e é cardioprotetor. Vai proteger coração e cérebro, memória, beneficia humor e saúde cognitiva. Só que a gente tem 2 tipos de ômega 3, tá? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, aí eu vou só pedir para desligar, porque fica fazendo uma zoadinha. Então, vamos lá. Existem 2 tipos, né? Que é o EPA e o DHA. Na verdade, quando a gente vai lá e compra o ômega 3, vai ter os 2. Só que tem suplementação de ômega 3 que o EPA é maior do que o DHA. Mas tem outros em que o DHA é maior do que o EPA. Vamos lá. Para quem está com alguma inflamação crônica, ou com colesterol alto, triglicérides alto, HDL baixo, eu indico o ômega 3 em que o EPA é maior. Mas aí, gente, não adianta comprar qualquer ômega 3 onde a proporção de EPA é muito baixinha, não vai valer. Tem que pelo menos ali de 1.000 para frente. Então, eu indico esses aqui, ó, essas marcas, são as marcas que eu confio, que eu indico, que tem uma boa qualidade de ômega 3, precisa ter esse selo da IFOS, que é um selo de qualidade mesmo, de não ter metais pesados, porque se for qualquer ômega 3, tem metais pesados, e a gente já viu que metais pesados tem o quê? É um disruptor endócrino. Então, eu indico esse tipo de ômega 3, EPA maior do que DH, para quem está inflamado, para quem tem problemas com colesterol e triglicérides, ok? Mas, se você está com colesterol ok, não é uma pessoa inflamada, eu indico que o DHA seja maior. Para quê? Para prevenção e para memória. Os meninos aqui de casa usam o que é o DHA maior, que é muito bom para cognição, para inteligência mesmo. Ah, quem me dera se eu soubesse que ômega 3 era isso na minha gestação, eu tinha tomado muito ômega 3. Tem muito a ver com inteligência, tá? O que o DHA é maior. Então, aqui eu deixei algumas opções, aí vocês podem tirar foto de algumas opções. Lembrando que precisa ter o selo da IFOS e precisa ser de 1.000 miligramas para cima. Tá bom? Pode passar, Rayana. Uma outra suplementação, a creatina. Eu sei que muita gente acha que creatina é uma suplementação só para atletas, mas não é, gente. Creatina, para gente aí que já está entrando na perimenopausa, na menopausa, é muito importante para preservar massa muscular. Inclusive, quem faz uso de caneta emagrecedora precisa usar creatina para preservar a massa muscular. Só que não é só isso, não é só para isso que serve. Melhora a força, melhora quando você vai fazer atividade física e sente muita fadiga muscular, a creatina ajuda nessas dores, além de ser muito bom também para memória. Inclusive, para quem tem TDAH, é muito válido. E aí a gente precisa que essa creatina seja uma creatina 100% monoidratada, precisa ter o selo da Creapure, precisa ser pura monoidratada. Tá? Aí eu deixei aqui algumas indicações, mas tem outras marcas também que eu indico, Sanavita, Ocean Drops, tem outras marcas boas.
Eu só preciso que vocês se atentem e também a usar de 3 a 5 gramas por dia. Não é mais do que isso, não. Tá bom? Pode passar, Rayana. Outra suplementação muito importante para a gente. Já na idade, às vezes acorda cansada, o cortisol está ruim. A coenzima Q10 é muito importante. Nós produzimos coenzima Q10, mas à medida que a gente vai envelhecendo e dependendo dos nossos hábitos, essa produção cai com a idade. Então, quando a gente não produz, a gente precisa suplementar. É um antioxidante, tá? Vai prevenir o envelhecimento. Tudo que é antioxidante nos ajuda a prevenir o envelhecimento. E quando eu digo prevenção de envelhecimento, a gente pensa em pele, mas é o envelhecimento das nossas células, tá? Porque a gente produz muitos radicais livres dependendo dos nossos hábitos de vida. Então, o coenzima Q10 é super importante, mas eu preciso dizer para vocês que tem que ser no mínimo 200 miligramas, uma vez ao dia, logo ali depois do café da manhã, certo? Então, ela é um antioxidante, nos ajuda na produção de energia celular e na saúde cardíaca também. Pode passar, Rayana. Aí eu quero falar aqui com vocês sobre colágeno. Eu trouxe 3 tipos de colágeno. Colágeno é importante para quê, gente? Para pele, para articulações, para cabelos e unhas, que isso também acaba caindo com a nossa idade, mas a gente também tem a forma proteica, que são essas 3 primeiras aí, ó, colágeno essential protein. Tudo que tiver protein é o colágeno proteico. Por que eu estou falando disso, gente? Porque muito se vê falar de whey protein. Só que o whey protein, ele é a proteína isolada de quê? Do leite. Por que às vezes eu não indico muito? Porque muitas pessoas têm problema com leite, sente muitos gases, mesmo nem tendo intolerância ou não sabendo que tem intolerância, mas tem uma dificuldade de digerir o whey protein. Então, eu indico muito a proteína de colágeno e a proteína vegana. Eu também gosto muito dela, quando é a proteína da ervilha e do arroz. É muito bom porque, gente, estou falando que a gente precisa ter uma base de proteína, que a gente precisa bater uma meta de proteína, porque proteína nos dá saciedade. Proteína é o que vai formar músculo. Então, às vezes, a gente não consegue comer a quantidade de proteína adequada. Quando a gente não consegue, eu indico que seja suplementada proteína. Mas eu indico proteína de colágeno ou a proteína vegana. Mas, para quem não tem problema nenhum com o whey protein, pode usar, desde que leia bem o rótulo, porque às vezes o whey protein tem muitas substâncias que não são legais. Por isso, aqui eu coloquei algumas marcas de proteína de colágeno, por exemplo. Aí, gente, a gente tem a proteína, o colágeno tipo 2, que são esses que estão bem escritinho, tipo 2. Que para que eles vão servir, gente? Para quem tem problema com articulação, com dores articulares. Essa proteína aqui, esse colágeno tipo 2 vai ajudar muito nisso. E aí a gente tem o outro colágeno, que é o que a gente chama de colágeno da beleza, que aí são os colágenos que geralmente vai ter assim, beauty, né? Geralmente esses colágenos, eles são os colágenos que vão melhorar cabelo, pele e unha, certo? E aí eu indico, eu acho que sim, para nossa idade, é uma suplementação que vale muito a pena. Ok? Pode passar, Rayana. A gente tem outros, tá? Por exemplo, magnésio, gente. Magnésio é muito importante para quem sofre de prisão de ventre, para quem tem dificuldade de dormir, é uma suplementação excelente. A gente tem muitas outras suplementações. Eu deixei essas como objetivo para nós mulheres já aí 35 mais, ok? Mas suplementação vai de cada pessoa, vai da necessidade de cada pessoa. E aí, para a gente adequar melhor, aí só mesmo com uma consulta individualizada e personalizada para a gente fazer. Certo? E aí, gente, a gente encerrou a aula de hoje. Eu quero deixar só aqui 2 frases, não são minhas.
Uma é do Samuel Dalache, ele é um médico integrativo aqui do Brasil. Ele diz assim, que nada é tão seu quanto a consequência dos seus atos. Então, assim, gente, todo ato vai ter uma consequência. Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. E isso depende de nós mesmos, não é verdade? Então, pedir ajuda a Deus também é obedecer no simples. Beber água quando o corpo pede socorro, parar de comer por impulso, dormir quando a alma está cansada e mover o corpo mesmo sem vontade. Ok? Então, gente, assim, muito obrigada, assim, por vocês estarem aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão ouvindo aqui essa aula pela segunda, pela terceira, pela quarta, né, Rayana? A Rayana já está comigo, acho que ela já sabe dar aula junto comigo. Mas eu sei que foram muitas informações, muita coisa aí para ser compilada. E aí a gente vai tirar essas dúvidas durante a semana, durante as propostas que a gente vai dar aí nos desafios, tá? Nesses 7 dias, que vai se encerrar lá no domingo. Então, eu digo assim, me aproveitem aí esses 7 dias, as dúvidas que vocês tiverem, pode colocar lá no grupo, pode perguntar. As que vocês tiverem vergonha de perguntar lá no grupo, pode me perguntar no privado, eu deixei isso aberto para vocês. Para mim é uma honra, assim, de verdade, gente, ensinar. Eu sei que realmente a gente precisa aprender a comer melhor, a fazer boas escolhas. Como eu vou repetir para vocês, eu também como coisas que não são saudáveis, tá? Eu gosto de doce, mas é como eu quero dizer, a gente precisa manter uma rotina e estabelecer as nossas saídas dessas rotinas, certo? Isso que é importante. Vocês já aprenderam. Amanhã a gente tem mais uma aula com um pouco mais de conhecimento. Então, aproveitem isso, tá bom? Eu queria, assim, abrir agora para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. E aí, depois eu vou querer para tirar, Rayana, o slide para a gente fazer uma foto, tá bom? Então, agora aí com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem falar alguma coisa, estou aqui. Não fiquem com vergonha. Ninguém tem dúvida? Por aqui tá tranquilo, Lu. Ótimo. Deixa eu só ver se eu. Então, vamos fazer nossa foto. Se ninguém tem dúvida, ninguém tem nada para falar, vamos fazer nossa foto. Vamos dormir cedo. Vamos fazer nossa higiene do sono. Sair da tela. Hoje a gente saiu aí, extrapolou o limite da hora. Mas é isso aí, gente. Falando, até me lembrei agora de falar sobre a higiene do sono. O ideal é que ali por 9 horas a gente saia realmente das telas. A gente precisa fazer isso. A gente não pode ir para a cama com o celular na mão. Isso prejudica a produção de melatonina. A gente precisa criar esse hábito. 9 horas, começa a desligar as luzes, já deixa um pouco aquele clima mais escuro, porque a luz impede a produção de melatonina, essa luz de lâmpada. E aí toma um banho, vai arrumar o quarto, né? Vai ler o livro. Eu digo que não é para ler a Bíblia, porque vai dormir. Então a Bíblia tem que ter mais atenção. Mas, né, vai ler um bom livro, porque a leitura ajuda na produção de melatonina, ter um sono melhor. Então, isso ajuda muito, tá bom? Quem aí tá com a câmera desligada, liga para a gente fazer uma foto. Quem é que pode fazer uma foto aí que tá com o celular? Porque eu estou no computador, eu não sei nem bater foto por esse computador aqui, não. Lili, liga a tua câmera. Não sei se eu consigo olhar aqui. Quem é que vai fazer a foto? Tu consegue fazer, Rayana? Ou quem tiver com o celular e quiser fazer, pode fazer e manda para mim. Quem vai fazer, diz aí já.
para a gente sorrir. Eu tentei aqui, só que não aparece todo mundo, porque tá aparecendo mais 4 participantes. Não aparece realmente para mim também aí não aparece, eu também não sei como fazer, mas. Mas então eu posso fazer aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu... Oi. Então, gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. E amanhã eu espero vocês para mais uma aula, tá bom? Então, tchau, gente. Obrigada. E boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.